Um bom dia para você, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Eu quero nesse momento estar trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida, estar orando por você e pelos seus. A Bíblia diz no Salmo 23 o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse é só o primeiro versículo. Mas a palavra do Senhor, ela diz o seguinte, que Ele nos guia pelas veredas da justiça. E ainda que a gente ande pelo vale de sombra de morte, não precisamos temer mal algum, porque Ele está conosco. O Senhor Deus, Ele está comigo e Ele está com você. Você não precisa temer essa situação. Você não precisa temer esse momento. Tem coisas que acontecem em nossas vidas que são mistérios de Deus. O Moisés, ele teve um momento em sua vida que a Bíblia diz que ele deu um soco em um homem e depois ele fugiu porque aquele homem morreu. Acontece o fato do seguinte: ele deu aquele soco naquele homem porque ele queria libertar o povo de Israel. Mas o que aconteceu foi o seguinte: ele, tentando libertar o povo, matou aquele homem. Tentando fazer o bem, infelizmente, não fez, não é? Não fez, mas o que aconteceu naquele momento é que Moisés, quando viu aquele homem morto, fugiu, não quis mais libertar o povo e passou 40 anos refugiado no deserto. Ele desistiu da sua missão. Ele tinha nascido para aquilo, para libertar o povo. Mas agora, naquele momento, ele desistiu de libertar o povo. E ele estava ali 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, das ovelhas do sogro dele. Ele tinha desistido dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos. Tinha desistido das promessas de Deus, porque ele já sabia que seria o libertador do povo de Deus. Mas aquele momento na vida de Moisés fez com que ele desistisse. Eu vim aqui, Deus me trouxe aqui para falar com você, que está pensando em desistir, que está querendo desistir, ou que até já desistiu, não é? Você que está desistindo do seu casamento, você que está desistindo da sua empresa, desistindo do seu trabalho, desistindo das promessas que Deus fez na sua vida, desistindo de ser crente, eu vim falar com você aqui. O Senhor me trouxe para falar com você que está desistindo de algo na sua vida, algo até que você queria, algo que você projetou e agora é um motivo de tristeza para você. Isso é um motivo que você tem agora para desistir. Você se vê motivado agora não a continuar, mas a parar por alguma coisa, por alguma coisa você quer desistir de tudo agora. E tem pessoas que querem desistir até da vida, não é? Então eu vim aqui para dizer para você que não é para você desistir, que o Senhor Deus vai fazer um milagre aí nessa história, que você continue marchando, que você pegue as redes que você já largou, já lavou, como a Bíblia diz que o Pedro, ele tinha desembarcado, estava lavando as redes, não tinha pegado nada, ou seja, desistiu, estava voltando para casa. E Jesus mandou ele lançar as redes de novo. Ele lançou e pegou muitos peixes. Então, o que o Senhor está falando para você é que você não pode desistir. Não deu certo até agora, está tudo de cabeça para baixo, a coisa não está boa, mas não desista, porque o Senhor é o seu pastor. Ele vai te guiar nessas veredas de justiça. Ele vai te guiar até no vale de sombra de morte, mas para livrar a sua vida da morte, porque a sua vida é preciosa
aos olhos do Senhor. O Senhor te ama, o Senhor não quer que você desista, o Senhor quer que você levante a cabeça, continue marchando, o Senhor quer que você vença, que você venha vencer essas lutas, venha vencer essas batalhas, tudo isso que entrou na sua vida, essa frustração aí. Permissão de Deus, sim. Tem permissão de Deus às vezes que parece até estranho. Você diz, eu sou uma pessoa direita, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que busco a Deus, eu sou uma pessoa que quer o bem de todo mundo, que faço, que luto. Moisés estava assim, querendo a libertação, tudo, mas não deu certo. E aí ele desistiu. Talvez você está aí, frustrado também com Moisés, frustrado com a situação que você está vendo. A Bíblia diz que Deus chamou Moisés aí, e ele estava tão frustrado, que ele falou para o Senhor que não dava para ir, porque não sabia falar direito. Passou 40 anos no deserto apacentando ovelhas. O que aconteceu? Sem falar com ninguém ali, só ovelhas. Ele passou 40 anos ali. Ele não estava falando bem, ele disse, eu sou pesado de língua. Quando ele fala pesado de língua, ele tinha dificuldade em falar. Ele tinha dificuldade em dizer algumas palavras. Então ele disse, eu sou pesado de língua. Ele estava falando com o Senhor, não é? Ele estava dizendo, eu sou pesado de língua. Ou seja, eu tenho dificuldade para falar, eu não sei falar direito. Mas ele estava falando. Mas ele não sabia falar muito bem. Ou seja, o linguajar dele já não era um linguajar bom. Quando a gente passa, vamos dizer, muito tempo sem falar, como ele passou 40 anos no deserto, e aquele pessoal, eles faziam o seguinte, eles iam para o deserto, levavam as ovelhas, passavam semana fora de casa, para voltar com essas ovelhas de novo, não é? Passava 3 dias, sem falar com ninguém, voltava, falava com sua esposa, e ele foi 40 anos dessa forma, fez com que ele já não soubesse mais falar, vamos dizer que fosse o português, que não era o português que ele falava, né? Vamos falar. Mas vamos trazer aqui para a nossa realidade. Ele já não sabia falar aquele português claro, ele falava, vamos dizer assim, tipo uma pessoa, vamos dizer, analfabeto, mas que tem um linguajar não muito legal, porque tem pessoas que é analfabeto, não sabe ler, mas fala muito bem, sabe falar, não sabe escrever. Mas vamos dizer que ele era tipo, vamos dizer aqui vamos chegar para cá, um matuto, né? Porque a gente aqui que é da roça, o pessoal tem a gente como matuto, não sabe falar direito, não sei mesmo. A gente não sabe falar muito bem, não sabe se expressar muito bem. Mas só que ele era pior a situação, pior do que a minha, porque eu pelo menos estou falando aqui errado, mas estou falando todo dia com as pessoas. Eu lembrei agora de uma coisa. Um comentário que uma pessoa fez num vídeo meu sobre falar. A gente tem umas pessoas que tem uns dedinhos feios, né, para digitar uns comentários maldosos, mas que Deus dê sabedoria, né, ajude. Então, o que acontece é o seguinte, e eu estou falando aqui, errado, de todo jeito aí, mas estou falando. Mas o Moisés, ele estava com uma dificuldade imensa, pela quantidade de tempo, que eu já falei, que ele estava no deserto, 40 anos, passava semanas sem falar com alguém. Então, quando ele ia falar, errava palavras, ele tropeçava e ficou aquela dificuldade. Ele não queria mais aquela missão. Ele tinha desistido. E aí Deus faz uma pergunta para ele, mas Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Né? Que foi o próprio Deus. Quem foi que fez a boca do homem? Ou seja, Deus estava dizendo o seguinte, se eu fiz a boca do homem, eu posso fazer você falar legal, você falar bem, mesmo você estando com essa dificuldade, né, eu posso desenrolar a sua língua. Se eu fiz a boca, eu posso tocar na sua língua. Mas o Moisés, não, mas eu não vou não vai dar não. Não vão me ouvir, não vão querer me ouvir, o faraó não vai me ouvir. E aí Deus foi conversando com ele, tentando convencer, até que convenceu ele
que ele precisava realmente aceitar aquela missão de Deus na vida dele, sabe? Aí Deus vai nos convencendo, é aquele Senhor que é o pastor que vai nos convencendo, olha, você precisa continuar. Eu sei que você tem dificuldade nisso, naquilo outro, não é? E quando ele foi, a Bíblia diz que o Senhor, Moisés, você lê aí, a partir de Êxodo 3, você lê aí a história de Moisés, e aí você vai ver uma coisa, a Bíblia diz que quando Moisés foi, aceitou esse chamado, ele estava numa estalagem, na estrada, no caminho, indo, a Bíblia diz, o Senhor o quis matar. Olha, o que eu falei aqui, né? Às vezes o trabalhar de Deus é bem interessante. O Senhor o quis matar, chamou ele, depois estava querendo matar ele. Mas esse quis matar, aí você vai ter que ler a história lá. Ou seja, Deus estava cobrando dele ali que ele guardasse os seus mandamentos. Não é realmente aquele matar, morrer. Mas, se a Bíblia diz que o Senhor quis matar, teve uma pressão ali, né? Uma pressão psicológica, uma pressão de alguma forma, o Senhor pressionou o rapaz, né? Porque a Bíblia também diz que tinha um anjo lutando com o Jacó a noite toda. Briga feia. Foi uma luta tremenda, de maneira que a Bíblia diz que o Jacó saiu com a coxa deslocada dessa confusão lá, dessa briga com o anjo. Brigou, saiu mancando de uma coxa. Não foi briguinha fraca, não. A noite toda, né? Agora, por que aquele anjo brigando a noite toda com ele? Aí só Deus sabe. Mas brigaram a noite todinha. E o Jacó, de tanto brigar ali, quando amanheceu o dia, o anjo disse, agora eu vou embora. Acabou a confusão. O anjo disse o seguinte, agora eu vou me embora. O dia está amanhecendo, ou seja, o pessoal vai ver nós dois aqui nessa briga aqui, nessa confusão aqui. E Jacó, chegou um momento ali, quando amanheceu o dia, que ele disse, rapaz, eu já lutei tanto que agora não. Agora eu mereço. É meu direito agora. Eu só solto você, o anjo lá, ele falando para o anjo, quando você me abençoar. Se não me abençoar, não solto mais não. Ou seja, eu lutei muito para sair daqui sem minha bênção. Já era um direito dele aquela bênção. E aí o anjo teve que abençoá-lo ali, né? Então já é um direito seu essa bênção. Você já passou por tantas coisas. Você já passou no vale da sombra da morte, já passou indo e voltando. Já foi no vale da sombra da morte para lá, já voltou para cá nesse vale de sombra de morte. Tanta tribulação, perseguição, né? Tanta coisa. Aí agora você vai desistir? Não, essa bênção já está decretada, já é um direito seu. Por que é um direito seu? Porque o Senhor determinou já no seu nome, essa bênção está no seu nome, já registrada nos céus. Essa bênção, acordei nesse tanto, estou aqui todo. Essa bênção está registrada no seu nome, já não tem mais para onde correr. É? Ali o Jacó não podia correr. Confusão com aquele anjo lá, estava travado ali, o anjo não soltava, ele não soltava. E ele foi abençoado, porque ali era um direito dele, ele tinha direito, se você voltar na história de Jacó para ler, vai ver que ele tinha direito à primogenitura, porque na verdade ele comprou essa primogenitura ao seu irmão, e para poder selar essa primogenitura que ele já tinha comprado, era um direito dele, o pai teria que abençoá-lo também para poder ele receber a primogenitura, e o pai abençoou, ou seja, ele já tinha direito, era um direito dele, e ele recebeu ali. Então você não vai fugir agora, você não vai desistir agora, nem da sua vida, nem dos seus projetos, nem dos seus sonhos, nem dos sonhos de Deus, das promessas de Deus. Você não vai desistir dessa luta agora, porque já é um direito seu essa bênção. Você passou por muitas coisas para chegar até aqui. A Shirley canta essa música, né? A gente não pode botar aqui, senão colocava como fundo musical. Editava aqui o vídeo e colocava, mas não dá, né? Então, para chegar até aqui, você já sofreu muito, muitas lágrimas você derramou, não é? Você chorou, você passou noites em claro, você passou no vale da sombra da morte, a morte passou, né, pertinho de você, ele abraçou aí, não lhe matou porque Deus não lhe deixou, você sabe, Deus não deixou, você sabe disso. Deus nunca lhe abandonou, Deus não permitiu. A morte estava lá em volta do Jó, estava em volta do Jó, querendo matar o Jó. Aí o Senhor disse, não, olha, é o seguinte, você pode tocar agora, peraí, não pode matar.
Deus não permitiu. Permitiu que a morte chegasse perto de você. Permitiu que você passasse no vale da sombra da morte, né? Você viu a morte lhe cheirando aí. Não é? Mas você não morreu. Você está aqui me ouvindo. Ora. Por que você está aqui me ouvindo? Porque o Senhor livrou você da morte. O Moisés não morreu, não. A Bíblia diz que o Senhor o quis matar, ou seja, permitiu alguma coisa lá que a Bíblia não diz o que é, não entra nesse detalhe, só está escrito assim. O Senhor encontrou Moisés em uma estalagem e o quis matar. E o quis matar. E a Bíblia diz que ele circuncidou o filho dele, que era uma lei da época. Ele cumpriu essa lei, circuncidou o menino. Quando ele circuncidou o menino, a Bíblia diz que o Senhor se retirou dele, ou seja, não quis mais matá-lo. Era só ele andar naquele caminho, né? Guia-me pelas veredas da justiça. Às vezes Deus, para nos guiar nessas veredas de justiça, vê umas coisinhas estranhas. Mas nós entramos nas veredas da justiça de um jeito ou de outro, nós passamos pela vereda. Ou apertado, ou sorrindo, ou chorando, passa. Ele guia, ele guia. E às vezes para guiar, ele faz algumas coisas aí que só Deus sabe. Só Ele mesmo sabe os planos dele. Mas é para o nosso bem. Você está vivinha aí, vivinha. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe sua vida. Filho de Deus, filha de Deus que está aí, não é? Eu quero orar por você nesse momento. Irmão, eu ia citar aqui o Salmo 23. Eu vou citar aqui para você, em nome de Jesus. Eu não vou citar de mente, irmão, porque, na verdade, eu tive várias Bíblias. As minhas Bíblias foram acabando com o tempo. Eu vou lendo. Quando a fé está sem capa, está perdendo as folhas. E eu lembrei agora de uma irmã minha, aos 15 anos atrás, a Simone. Eu tinha acabado uma Bíblia, acabado uma Bíblia. Li tanta Bíblia que a Bíblia estava se acabando. Aí ela, ô Cícero, me dê essa Bíblia para mim, que essa Bíblia tem muita unção e tal, vamos guardar de lembrança. E eu dei a Bíblia para ela ficou muito feliz. Minha irmã Simone, eu tenho 7 irmãs mulheres, e a minha irmã Simone é uma delas. Ficou muito feliz, recebeu a Bíblia, vou guardar de lembrança. Ela gostava muito de mim, né? Agora ela está viva, ela gosta. Então, ela gostando muito de mim, muito feliz com Deus na nossa vida, e tudo aí, guardou a Bíblia. O que aconteceu, pastor? Ela tinha um marido meio abençoado, e aí o marido brigou com ela. Ela é do mundo, né? Ela é da igreja, o marido do mundo. O marido é mudo e surdo, esse cunhado meu não ouve. Mudo e surdo. As que eu esqueço de eu dizer, então... Por que eu vou ler aqui? Porque eu tenho várias Bíblias e vem linguagens diferentes. Aí o que acontece? Você vai, essa é uma linguagem, a outra é outra linguagem, e aí a gente vai misturando as linguagens, daqui a pouco não decorou nenhuma nem outra. De tanto ler, tem umas diferençazinhas no Salmo, dependendo de Bíblia. Então, eu era memorizado 100% esse Salmo na minha mente, esse o 91, mas depois que mudei tanto de Bíblia, desmemorizou. Uma linguagem de um jeito, uma linguagem de outro. Então, veja só. Aí dei a Bíblia lá para minha irmã, há mais de 15 anos atrás, essa Bíblia estava acabando, bem velhinha, se rasgando. E ela guardou. Meu cunhado era muito abençoado, era do mundo, gostava de fazer umas coisinhas. Pintar o 7. Então, o que aconteceu? Ele foi lá e rasgou a Bíblia todinha. Rasgou com raiva, rasgou, mas rasgou toda. Ela botou os pedacinhos dentro de uma sacola e chegou lá em casa chorando. Eu pastoreava a igreja em Juazeiro da Bahia nessa época. Chegou lá chorando. O que né? Não vou dizer o nome dele, não. Aí, o que ele fez aqui com a minha Bíblia? Rasgou tudo. Eu olhei para a Bíblia assim, peguei a Bíblia e disse, nós vamos fazer uma campanha. Se você acreditar, Deus vai salvar ele. 3 dias, nós vamos orar 3 dias, vamos fazer uma campanha aqui de 3 dias, eu e você. Se você acreditar, Deus vai salvar seu marido. Ela disse, não tem como, porque conhecimento bíblico às vezes atrapalha, né? Se você não unir com fé.
ela tinha o conhecimento também. Ela dizia, mas está escrito na Bíblia que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se ele não escuta, como é que ele vai converter? Eu digo, eu não sei, só sei que Deus faz todas as coisas e ele não depende de nada para operar, não. Ele opera, sem ele ouvir, Deus vai fazer um milagre. Vamos orar? Vamos. Creia. Ela, tá bom, eu vou fazer. Como é? Eu não estou mandando você fazer isso aqui, não. Como é? Eu digo, nós vamos fazer o seguinte, de 6 da manhã, começa o jejum, não bebe água, não come nada, até 6 da noite a gente entrega, 3 dias consecutivos. A gente não merenda, só janta. No outro dia começa o jejum, isso é pesado, não estou mandando você fazer isso, não. Eu falei com ela na época, né? Ela estava desesperada, chegou chorando, eu fiquei um pouco desesperado. Teve que tomar uma medida desesperada. Foi 3 dias, a gente fez esse jejum, entregávamos, ela vinha lá para cá às 6 da noite, a gente entregava junto, orava, agradecia a Deus, pronto, jantava. E aí fomos. Aconteceu o seguinte, o abençoado estava trabalhando nessa época, ele conseguiu um serviço, mesmo sendo mudo e surdo, trabalhava em uma construtora, se eu não me engano. Sei que ele vinha voltando para casa, o carro infelizmente rodou na pista, bateu numa placa, na placa divisa Juazeiro Curaçá, que é outra cidade, bateu na placa, e ele foi o único que foi prejudicado nesse acidente, voou pela janela, caiu lá embaixo, tinha um córrego, tinha uma ponta, caiu lá embaixo, teve traumatismo craniano, foi não sei quantos meses de UTI, foi não sei quantos meses no hospital. Eu sei que, resumindo, deixa eu resumir, aceitou Jesus lá no hospital, hoje é um crente de muita fé, me incentiva, tem dia que eu estou para baixo, irmão, tem dia que você está para cima, tem dia que está para baixo, a fé vai, sobe, desce, Deus, né, tem dia que as lutas, teve um dia que eu estava, que eu entendo lá, ele fala, ele chegou lá, Cícero, né, comigo, Cícero, eu estava lá, e ele chegou e disse, por que você não foi fazer a obra hoje? Por que você não foi pregar? Você é um homem de Deus, não pode ficar parado, você tem que ir. Eu estava para baixão nesse dia. Estava lá deitado na cama. A gente chegou, entrou lá no quarto, falou comigo, levante, rapaz, vai fazer a obra e tudo. Ele mudo, né, me incentivando. Vai fazer a obra. E eu estava tão tribulado nesse dia. Falei, o que vale a pena eu fazer a obra? Você vê aí, a gente prega, as pessoas se convertem, são abençoadas, muda de vida e depois muda de igreja. Vão-se embora e deixar a gente sozinho. Você mesmo, eu falei para ele, você mesmo, está a igreja cicrana, você era daqui, fulano, beltrano, todo mundo me abandonou, e eu fico aqui e você vai fazendo a obra. E eu atribuo com essas bobagens, meu Deus, isso era lá atrás, né? Já sarei dessas coisas. As igrejas é tudo de Deus. A gente lá no começo da fé, a gente tem umas bobices, não é? Mas hoje, graças a Deus, é diferente. Então, Deus fez um milagre na vida desse abençoado, desse meu cunhado. E não há impossíveis para Deus. Isso está escrito na palavra do Senhor, não há impossíveis. Eu vou já orar por você, deixa eu citar aqui o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Essa linguagem aqui é bem parecida com a minha outra Bíblia. Eu tenho mais duas ali. Meu amado irmão, a bondade e a misericórdia do Senhor vai seguir você todos os dias da sua vida. Está seguindo, né? Você está aqui agora nesse momento é porque a bondade e a misericórdia de Deus está seguindo sua vida. Não, Deus não lhe abandonou, Deus não lhe deixou. Não é um momento difícil, não é uma crise, um problema, uma enfermidade. Não é porque você passou no vale da sombra da morte que Deus quer que você morra. Perdão, a garganta está aí.
Ali o Moisés, Deus não queria realmente, está escrito na Bíblia, né? Deus quis matar Moisés, mas ali é para você entender. Parece que Deus está contra você, né? Mas não está. O Jeremias, o profeta Jeremias disse isso, Deus está contra mim, ele me colocou como um alvo e atirou flechas em mim. Tem momento que a gente está assim na nossa vida, parece que o mundo está contra nós, parece que Deus e o mundo estão contra nós, mas não está. Deus está cuidando de você, o Senhor é o seu pastor, a bondade e a misericórdia dele vai seguir você todos os dias da sua vida, tá? E você vai habitar na casa do Senhor para todo sempre. Nunca vai deixar de habitar, você vai ficar habitando aqui nessa terra, na casa do Senhor. E também quando você partir daqui para o outro lado, não é? Você vai habitar sempre na casa do Senhor, na presença do Senhor. Você vai estar sempre com o Senhor. Quero orar por você agora, em nome de Jesus. Você que está aí, ficou aqui até agora, glória a Deus por isso. Eu quero orar por você, pela sua família. Mas você que está aqui, é novo, se inscreva no canal e ative aí o sininho para receber os vídeos quando eu colocar esse vídeo. Agora, tem um porém, as pessoas às vezes não recebem os vídeos que a gente... Muitas pessoas, mas muitas pessoas não recebem. Aí quando você não vê que um vídeo meu aparecer aí, você pesquisa, Pastor Cícero Moura, aí aparece, aí vai aparecer aí. Vai aparecer um feinho aí, aí você clica lá e você vê... Aí você vê lá o vídeo, que às vezes eu postei o vídeo e não chegou até você. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu estou orando aqui pelo teu filho, pela tua filha, meu Pai. Graças te damos, Senhor, pela sua presença, a sua misericórdia, o seu amor para conosco. Eu te peço em nome de Jesus, fortalece, Senhor, agora o teu filho, a tua filha, em nome de Jesus. Abra as portas para ele, para ela, Senhor. Meu Deus, que esse filho teu agora, essa filha tua agora receba, Senhor, combustível de fé suficiente para caminhar até o fim, Senhor. E sem parar, que ele não pare mais, que ela não pare mais, que ele não desista mais. Porque o Senhor é Deus e o Senhor faz coisas impossíveis acontecer. Eu te peço que o Senhor faça o impossível acontecer na vida dele agora, na vida dela, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Receba aí força e fé, coragem, ânimo para continuar e para tomar posse do que é seu. Já está determinada a bênção na sua vida, você vai ser muito feliz, você vai dar testemunho dessas vitórias e com muita alegria, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus.